Recebe o cetro de Deus, palmas para louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. É tarde de agradecimento para nós apenas agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos entregado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, nessa tarde, louvado seja Deus, eu convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, diga glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, nessa tarde estamos aqui reunidos na Tua presença. Eu quero Te agradecer por esta oportunidade. Meu Deus, eu Te peço, ó Pai, fala conosco nessa tarde. Ó Deus, nessa tarde, ó Pai, de poder, de oportunidade que o Senhor nos concede, nós apenas estamos aqui hoje, ó Pai, para agradecer ao Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem salvado almas, o Senhor tem, ó Pai, operado maravilhas e vai continuar operando, Deus, no nosso meio aqui nessa tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, nós suplicamos a Tua presença, porque creiamos, ó Pai, no poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Ainda de pé, pega a sua Bíblia, louvado seja Deus, abra as vossas Bíblias. Livro de Neemias, capítulo 6, foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, amém? Para ministrar, louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 6, Velho Testamento, lá no Velho Testamento, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Neemias, capítulo 6. Glória a Deus, abençoa Jesus. Abençoa Deus. Uma conspiração dos inimigos para intimidar Neemias. Capítulo 6, versículo 1 do livro de Neemias, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Neemias, louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gênesis, o Arábio e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Verso 2: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me o mal, e enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar nessa tarde, exaltando Jesus com salva de palmas, que a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Amém? Louvado seja Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Essa história de Neemias aqui também é uma história a qual é muito falado pelos pregadores que conhecem muitas escrituras da palavra do Senhor, e é muito conhecido a história de Neemias, né? Quando lemos Neemias, também nós aprendemos um pouquinho sobre o cotidiano da oração. Louvado seja Deus. Quando nós lemos a história de Neemias, é através da história de Neemias, desse grande testemunho, né? Esse grande homem, Neemias,
nós aprendemos como é uma vida de orar, uma vida de jejuar, uma vida de oração, uma vida de jejum. E logo para nós entender um pouquinho sobre essa história, nós lemos começando logo desde o capítulo 1, não deste livro, mas do livro anterior, que é o livro de Esdras. Louvado seja o nome do Senhor, que é o livro que vem antes desse livro. Na verdade, Neemias era para ser chamado outro nome. Na verdade, o nome dado a Neemias era conhecido como Esdras 2, ou seja, a continuação do livro de Esdras, porque na verdade o livro de Neemias ele foi escrito por um sacerdote. Naquele tempo, apenas o sacerdote podia escrever a palavra de Deus, podia registrar a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos pela palavra de Deus, no Velho Testamento, os profetas que escreveu os livros, como Isaías, Jeremias, vemos que aqueles que não eram sacerdotes, mas mesmo assim eles eram profetas. E por que no passado, tanto o sacerdote como o profeta era aprovado por Deus para ser autor da palavra de Deus ou autor das escrituras sagradas? Na verdade, eu posso entender pela palavra do Senhor aqui que o profeta, ele é considerado por Deus como se fosse um sumo sacerdote. Na verdade, quando o sumo sacerdote não estava, o profeta estava no lugar do sumo sacerdote. Eu posso dizer que no passado, quando não havia sumo sacerdote na casa do Senhor, Deus levantava profeta, porque o sumo sacerdote, ele é como se fosse o primeiro profeta da igreja, porque o sumo sacerdote, segundo a Escritura, ele era aquele que entrava dentro do Santo dos Santos, como foi falado aqui há muito tempo atrás, aquele que entrava dentro do Santo dos Santos. Na verdade, existem quatro hierarquias. A primeira está no alpendre, o segundo no átrio, e no santo ficava o sacerdote, que sentava para comer a mesa dos pães. Mas no santo do santo entrava apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. E por que ele tinha que entrar no santo do santo? E por que somente ele tinha que entrar? Outro não podia, a não ser ele. E por que quando ele entrava, apenas havia uma regra espiritual da parte de Deus? O sumo sacerdote apenas falava com Deus e Deus falava com ele. O sumo sacerdote, ele é nomeado por Deus, diante de Deus, como o profeta dos tempos antigos, porque o profeta do Velho Testamento era o sumo sacerdote. Assim como Esdras escreveu o seu livro, Esdras agora dá continuidade ao livro de Neemias, e Esdras está escrevendo a história de Neemias. Na verdade, Esdras, ele foi aquele que esteve presente em toda a história, em toda a cronologia que houve naquele período ali, depois do cativeiro babilônico. Esdras, ele estava presente, louvado seja o nome do Senhor, e Esdras está escrevendo Neemias. Mas algo chama a minha atenção, porque no capítulo 1, versículo 1 do livro de Esdras, a Bíblia vai dizer que Deus despertou o espírito do rei Ciro. O rei Ciro, ele era o rei daquela época, o rei do período da nação da Babilônia, o rei da visão que Daniel viu. Este rei Ciro também foi revelado por Deus há mais de 400 anos atrás. Deus revelou a Isaías no capítulo de número 45, versículo de número 1. A Bíblia vai dizer que Deus revela para o profeta Isaías: eis aqui o meu servo, a quem eu escolhi, a quem eu tomo ele pela mão. Eu coloquei sobre as mãos dele a chave, a qual abre e ninguém pode fechar. Eu coloquei sobre ele a responsabilidade sobre os reis, sobre as nações. Eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, e
eu revelarei os tesouros da escuridade. Algo chama a minha atenção nesse versículo, porque no capítulo 1 do livro de Esdras, versículo de número 1, ali está Ciro. Sim, ali está o rei Ciro. Mas antes que o rei Ciro nascesse, antes que o rei Ciro crescesse, antes que o rei Ciro assumisse o trono de rei, Deus já sabia que ele ia ser rei. Deus já sabia que ele ia assumir o trono. Deus já sabia que ele seria aquele que seria a porta para a liberdade da nação judaica, para voltar para a terra prometida. Deus sabia muito bem, mas o que mais me chamou a atenção é que antes que Ciro aparecesse, antes que Ciro nascesse, antes que Ciro fosse nomeado, na verdade, antes que ele fosse surgido, antes que essa história que aparecesse do capítulo 1, verso 1 de Esdras, antes que surgisse esse cenário aqui, Deus já sabia, Deus já tinha falado, Deus já tinha revelado, e Deus tinha revelado para quem? Para o profeta Isaías, e revela no capítulo 45 que nós acabamos de ensinar. Deus falou: eis aqui o meu servo Ciro. Se Deus tinha ele como servo, se Deus já tinha ele diante do Senhor como Ciro, então Deus já sabia que ele um dia iria ser rei. Deus já sabia que um dia ele iria assumir a nação, um dia ele ia chegar a ser rei. O que me chama a atenção nessa passagem é que Deus já sabia, e também o que me chama a atenção é que Deus já tinha revelado. Não foi apenas durante um ano atrás, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100, foi há quase 400 anos. Olha que interessante. Ciro ainda não havia nascido, mas ele teve que esperar a promessa se cumprir. Ele teve que esperar o tempo dele nascer. Ele teve que esperar o tempo dele chegar. Ele teve que esperar o tempo do seu crescimento. Ele teve que esperar o tempo dele ser estabelecido. Ele teve que chegar. Ele teve que esperar o tempo do seu reinado, o tempo da sua posse. Ele teve que aguardar o tempo do seu reinado. Algo chama a minha atenção, porque Ciro ainda não havia nascido, mas ele teve que esperar a promessa se cumprir. E se Ciro, mesmo antes de ter nascido, Ciro, mesmo ele não existindo ainda, ele teve que esperar. Quem somos nós para não esperar a promessa de Deus? E por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem registrado sobre a promessa de Deus. Outra passagem que me chama a atenção está lá no capítulo 13 do livro aos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 13. A Bíblia conta a história de um homem de Deus que andava pelo caminho, vindo numa estrada. Ele ia levar uma mensagem para o rei. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Betel, ele tinha falado para o profeta que ele não ia parar, porque a ordem de Deus foi para ele ir. Ele tinha que ir até Betel para profetizar uma profecia. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia vai dizer que o profeta velho chega para ele e fala assim: você vai comer na minha casa, porque tu é profeta que vem levar a mensagem de Deus. Vai comer, tem um banquete aqui, tem pão, tem bolo aqui, tu vai comer e vai beber. Ele vai dizer: não posso faltar, não posso parar, e não posso comer e nem beber. Eu apenas tenho que ir, apenas obedecer a voz de Deus. E quando ele chegou, louvado seja o nome do Senhor, quando ele chegou lá, ele olha para Jeroboão e diz assim: assim diz o Senhor, vai na
nascer um menino. Louvado seja Deus. Por nome de Joás. Agora me diz uma coisa. A profecia se cumpriu 300 anos depois. 300 anos depois a profecia se cumpre. E nasce Joás. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou bem assim, ó, como sinal de que a linhagem vai vir. Como sinal dessa profecia, farei com que o altar se racha de alto a baixo. E o altar se rachou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a promessa de Deus teve de se cumprir. Deus está falando comigo e contigo nessa tarde. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Se Deus falou que vai se cumprir, queira o diabo ou não vai se cumprir. Se Deus falou que vai chegar, queira o diabo ou não vai chegar. Se Deus falou que este é o teu ano, este é o teu ano. Se Deus falou que este é o ano da vitória, é o ano da vitória. Se Deus falou que é o ano da virada, é o ano da virada. Se Deus falou que é o ano da conquista, é o ano da conquista. Se Deus falou que este ano você vai sentar na mesa, e o diabo, ele vai comer migalha, glória, este será o teu ano. Porque se Deus falou, se ele escreveu, não tem nada e nem ninguém que possa pagar aquilo que Deus registrou, aquilo que Deus escreveu. Aleluia. Mas a promessa vai se cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o mar, pode passar tudo. A palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor permanece. A palavra Carassúria Candaraba, Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. A promessa de Deus está de pé. Não importa quanto tempo seja, não importa quanto tempo dure, mas Deus está falando contigo nessa tarde. A promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus não caiu por terra. Se Deus, ele disse, glória, que vai se cumprir, vai se cumprir. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada conta sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente de uma enfermidade mortal. Aparece a ele agora Isaías, filho de Amós. Mas o que me chama a atenção nessa passagem aqui, sobre o profeta Isaías, algo chama a minha atenção, louvado seja Deus, é que a Bíblia Sagrada vai dizer bem desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías diz assim: visão do profeta Isaías, filho de Amós. Eu quero contar algo aqui que chamou minha atenção nessa passagem. Eu estava meditando um pouquinho sobre a história biográfica do profeta Isaías e do profeta Amós. E algo me chamou a atenção, louvado seja Deus. Amós, profeta menor. Isaías, profeta maior. Existe um mistério que a Bíblia não conta, um mistério que os históricos vão mostrar, louvado seja Deus, sobre duas passagens que chamam a minha atenção. A primeira passagem, ela está no capítulo 38, versículo 10. Quando Isaías chega para o rei Ezequias, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tinha falado para ele. Ele chega agora, ele vai até Ezequias, ele chega até Ezequias e diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, ponte a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias ajoelha no pé da parede, ora e chora ao Senhor. Nós vemos o que vai acontecer no cenário bíblico. Isaías está voltando, Deus fala para ele: volta lá, porque vi a tua oração, vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
acrescentarei nos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência da história, nós vemos Isaías segurando na mão uma pasta de figo. Repita comigo: uma pasta de figo. Algo chamou minha atenção nessa passagem. Isaías, segundo o historiador, vai contar sobre o profeta Isaías. Isaías, ele frequentava uma escola, ele era um homem de alta faculdade. Isaías entendia tudo sobre remédio. Isaías era um homem estudado, não apenas um profeta, mas ele era estudado. Mas o que fez ele chegar até aquela posição? O que fez ele chegar até onde ele chegou? Na verdade, para nós entender um pouquinho o porquê daquele mistério, o que fez ele chegar até aquele milagre, porque aquele milagre ali era um ministério que Deus havia entregado por ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entender um pouquinho sobre isso, a Bíblia nos conta, louvado seja o nome do Senhor, sobre o profeta Amós. Amós, ele era homem que trabalhava com boi. Louvado seja Deus. Ele trabalhava, louvado seja o nome do Senhor, com pecuária. Ele mexia com animais. E ele era camponês. Ele trabalhava no campo. Ele colhia figo. Louvado seja o nome do Senhor. Algo chamou minha atenção. Há uma semelhança dessa história com o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora vemos que lá está nós trabalhando no campo. Nesse período todo, imagine aí, Isaías não havia sequer nem nascido ainda. Imagine agora, um profeta menor, a qual Deus tinha algo grande com ele na terra. Deus agora chega para ele e fala assim: sai agora, louvado seja o nome do Senhor, vai agora profetizar, porque tu não é profeta, a partir de hoje tu será profeta. Você deixará de mexer com boi, deixará de mexer no campo, e você vai agora para o campo de Israel. Você vai profetizar contra a casa de Israel, profetiza contra as 7 nações. A Bíblia nos conta no capítulo 3 que Deus dá para ele uma profecia que é muito conhecida, na qual é falada até os dias de hoje. Deus, através dele, faz transmitir uma profecia para uma nação que ele havia chegado para profetizar, e ele diz: dois não podem andar juntos se não houver de acordo. E daqui a pouco ele está citando os provérbios. No versículo 7, Deus agora fala para ele assim: Deus não fará nada sem antes ele ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que me chama a atenção? É que antes que existisse profeta, antes de existir profeta na terra, Deus, ele já tinha alguém no céu para ele falar. Antes de Deus levantar profeta na terra, Deus já tinha alguém no céu que ele falava. Deus falava com 2 pessoas. A primeira pessoa se chamava seu filho, a segunda ele chamava o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando Deus foi fazer o homem, no capítulo 1, versículo 26 e versículo de número 27, a Bíblia Sagrada vai dizer: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Na verdade, Deus sempre falou primeiro e depois ele fez. E por que Deus teve que falar para depois fazer? Porque tudo que Deus queria é mostrar para o homem o poder que a sua palavra tem. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus decretou, está decretado. Olha, então Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja separação, houve separação. E Deus disse: façamos o homem, e o homem foi feito. Tudo que Deus fez aconteceu. Tudo que a sua palavra foi falado aconteceu. Não foi diferente na profecia de Amós. No capítulo de número 4, Amós agora chega para Israel. Ele agora chega para Israel e diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. No capítulo 5, versículo 12, ele chega
Deus está falando contigo, não tem, não se preocupe, porque através da tua oração, Deus ele vai fazer com que o gafanhoto volte. Deus vai fazer com que o inimigo que vem para devorar volte. Olha, quem sabe o inimigo está fazendo de tudo. Quem sabe o inimigo fez ameaça. Quem sabe ele até decretou: eu vou matar ele, eu vou matar ela, eu vou queimar ela, eu vou devorar ela. Mas através da tua oração, Deus tem te livrado da boca do inimigo. Deus tem livrado a tua casa da boca do diabo, da boca do segundo. Salmo 124 diz assim a palavra do Senhor: ora, se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse conosco, quando os inimigos se levantaram, quando a sua ira se levantou contra nós, eles então teriam nos engolido vivo. Deus está falando comigo nessa tarde. Oh glória, oh aleluia. Se não fosse Deus, o inimigo teria te devorado, o inimigo teria te engolido. Mas você só está de pé hoje porque foi através de Deus, da oração que você tem feito. Deus te livrado da casa. O que Deus pode fazer através da oração? Nessa tarde, estou falando aqui sobre os rolos da oração. Sim, aqui está um exemplo de oração. Quando Esdras, quando Ciro libertou o povo dele para voltar para a terra, uma parte foi, a outra parte ainda não tinha ido. E chega uma notícia aos ouvidos de Neemias dizendo assim: aqueles que ficaram em Jerusalém, que não foi para a Babilônia, estão em miséria, em pobreza, não tem lugar para morar, está na rua. A Bíblia Sagrada vai dizer que Neemias chora, ora, jejuma ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora ele foi liberado pelo rei para ir para lá. E quando ele chega lá, sabe o que aconteceu? Através de Neemias, houve uma reforma em Jerusalém. Houve uma reforma em Israel. Deus está falando contigo nessa tarde. Vai haver uma reforma da parte de Deus na tua casa. Vai haver uma reforma da parte de Deus na tua família. Vai haver uma reforma da parte de Deus. Tem pessoas no meio da tua família que está que nem... Você já vê aquelas casas abandonadas que está caindo aos pedaços, que ninguém mora mais, e de repente chega alguém lá, a serviço do governo, um lugar sem dono, um lugar sem nada, aquelas casas no meio do mato, que os matos já cobriu ela, cobra, serpente, tudo quanto é tipo de inseto, tomou tudo, se tornou uma tapera abandonada, sem dono, sem nada. De repente chega o governo lá e desfaz tudo. E o que aconteceu? Começa tudo de novo. Só tem uma coisa que não tira de lá. Sabe o que é? As rochas que estavam embaixo. Mas o resto levanta tudo de novo. Aí sabe o que acontece agora? Agora é uma casa nova. E por quê? Deus está falando comigo, contigo nessa tarde. Não foi diferente do que aconteceu com Jerusalém. A oração de alguém, o jejum de alguém trouxe uma reforma em Jerusalém. Trouxe uma reforma naquela família. Trouxe uma reforma no meio daquela população. Trouxe uma reforma na vida de famílias naquela nação, na vida de famílias naquela cidade. E por que aconteceu? Porque alguém estava orando, alguém estava jejuando. E quem é que estava em oração e estava em jejum? Orando, jejuando e clamando. Era Neemias. Olha, Neemias era apenas um copeiro, era apenas um servo do rei. Mas aí
porque a reforma teve que levantar. A reforma levantou. Cada reforma que Neemias fazia, a Bíblia vai dizer, e ele subia. Você não começa nada de cima para baixo, começa de baixo para cima. Neemias começa a reformar a casa, começa a reformar. Ele está reformando, construindo, levantando. Daqui a pouco Neemias está lá em cima, mas algo chamou minha atenção. Sabe o que foi? Neemias olha para o Sanbalate e Tobias e fala assim: estou em uma grande obra e não posso descer. E por que ele falou que não pode descer?